cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, e livre pra correr, e livre pra dançar, livre pra viver por ti, eu sou livre. Eu não sei você, mas eu tenho motivos para me alegrar na presença do Senhor. Eu tenho motivos para dançar, para pular. Oh! Sabe por quê? Pelo sacrifício de Jesus na cruz. Hoje você pode cantar isso. Eu sou livre. Eu sou livre de toda a culpa do pecado. Queridos, a palavra do Senhor relata: quando o rei Davi, ele resgatou a arca da aliança, a Bíblia diz que ele entrou na cidade como? Ele entrou assim meio triste, cabisbaixo? Não, ele entrou dançando, ele entrou pulando. Talvez ele estava até desengolçado ali, sabe? Talvez ele estava assim, parecendo meio que, sei lá, estranho. Porque a esposa dele chegou a falar para ele assim: meu, você parecia um louco. Sabe, você não tem modos não, você é rei. Mas ele sabia que o mais importante tinha voltado para ali. A arca simbolizava a presença do Senhor, e ela estava de volta. Então ele não queria nem saber o que as pessoas iriam pensar, mas ele queria só pular, dançar, se regozijar na presença do Senhor, porque a presença do Senhor estava de volta. E hoje nós temos livre acesso a essa presença. É motivo de muita alegria, queridos. Aleluia! Nós vamos cantar de novo. Eu te convido agora a você se expressar da melhor maneira. Aleluia! Oh! Os cegos verão por ti, os cegos verão por ti, os mudos cantarão, aleluia! Os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre, e livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, e livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, e livre pra correr, e livre pra dançar,
sou livre. Então dê um brado assim, ó. Uou! Somos livres, aleluia, pelo sacrifício de Jesus lá na cruz, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje à noite. Espero ser breve no tempo proposto por mim. Se Deus assim deixar, quero ser breve. Antes, porém, da explanação da palavra de Deus, quero dizer a vocês que eu sou casado com Edna Márcia, esposa. Ela sempre fala, deixa sempre uma foto da família no jeito, para você apresentar a gente por onde você for, quando a gente não estiver, mas eu estou sempre relapso com isso. Eu sou pai do Natan, fica em pé aí, Natan, você já te viu tocando aqui, mas Natan, esse é o mais novo. Eu sou pai também da Salisa. Salisa é a mais velha. Salisa é estudante de medicina, está estudando na Bolívia. E a nossa família tem sido agraciada muito pelas bênçãos de Deus. Queridos irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem em um texto que possivelmente é o mais conhecido, mais lido da Bíblia. Vocês estão recebendo aí, através dos oficiais da igreja, o esboço da mensagem que será ministrada agora. Vocês notarão que nesse esboço aí existem algumas lacunas a serem preenchidas. E à medida que Deus estiver falando ao nosso coração, você vai preencher essas lacunas com as palavras que estarão muito bem destacadas na projeção, na tela. E assim, além de Deus falar com você aqui hoje à noite, Ele vai te dar a oportunidade de aprender a palavra de Deus e também compartilhá-la com alguém que você ama, que porventura não está aqui hoje. Amém, gente? A gente tem usado esse método lá na nossa igreja, na Igreja de Cristo, em Padre Bernardo, Goiás, e temos sido muito abençoados por Deus com esse método. Aí assim, os irmãos designados já distribuem os esboços, como vocês estão recebendo aí, e também as canetas. E conosco lá é assim, o esboço vai, a caneta fica para o próximo culto. Se a regra valer para cá, fiquem à vontade. Mas o tema que eu quero desenvolver com vocês hoje à noite é: que tipo de ovelha você é? Salmo 23.
Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode fazê-lo. No entanto, nós temos na projeção. Se você não quiser abrir, você pode acessar também a sua Bíblia. Salmo 23. Aleluia. Quantos dizem glória a Deus junto com o pastor Davi? Salmo 23. Nos diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Feche os seus olhos, por favor. Bondoso Deus, fala com a gente agora. Não por causa do ministro da palavra, não por sua sabedoria própria, por seu entendimento, mas por revelação do teu Espírito, por graça do Senhor, por misericórdia do Senhor. Fala com a gente, Senhor. Libera a tua palavra sobre a nossa vida nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu passar para vocês o controle, vocês vão projetando, porque me parece que está falhando aqui. Talvez seja barriga verde minha de não saber mexer com o trem aqui. Mas vai. Já pode até passar o texto que já lemos. Aí a partir da próxima tela. Aí você vai acompanhando à medida que nós formos ministrando. Pois bem, queridos irmãos, a título de introdução desta reflexão nesta noite, eu quero fazer duas afirmações. Em primeiro lugar, quero dizer aos irmãos que a nossa intenção é, sem violar a hermenêutica bíblica, sem violar as regras, os princípios de interpretação da Bíblia, eu quero mostrar neste salmo para vocês hoje as ovelhas. Dá para ir aí, Vini? Pode ir caminhando. Isso. Obrigado. Captaram como é que funciona? O que você vai escrever aí no seu esboço, então? Ovelhas e encaixam. Legal. Então vejam só, irmãos. Sem violar os princípios de interpretação bíblica, eu quero mostrar no Salmo 23 para vocês hoje à noite as ovelhas. Geralmente nós olhamos para este salmo e estudamos nele a pessoa do nosso pastor, que é Jesus Cristo. Mas eu quero olhar com vocês as ovelhas. Ou seja, eu quero desafiar você hoje à noite a se olhar no Salmo. A se identificar no Salmo. E em segundo lugar, a título de introdução, nós vamos identificar as ovelhas que nós não podemos ser. É um modo diferente de olhar a palavra de Deus também. Nós vamos olhar o outro lado.
na linguagem do salmista Davi, nós vamos procurar o tipo de ovelha que nem eu e nem você podemos ser. E aí então, no final desta mensagem, nós vamos ter bastante coragem em Deus. Para dizer assim: Deus, eu reconheço que eu tenho sido esse tipo de ovelha apresentado pela tua palavra, a qual me diz que eu não posso ser. E hoje eu vou determinar, eu vou decidir a mudar a minha vida como ovelha do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, gente? Portanto, nesta noite, eu quero apresentar a vocês alguns tipos de ovelhas que não podemos ser. Depois de escrever alguns tipos aí no seu esboço, diga comigo assim: alguns tipos de ovelhas que não podemos ser. Amém, gente? Dá uma balançadinha em quem está aí do seu lado e fala assim: prepara o seu coração, porque você vai aprender agora que tipo de ovelha que você não pode ser, em momento nenhum da sua vida, em casa, na igreja, no trabalho, no lazer. Aleluia. Então vejamos, o primeiro tipo de ovelha eu chamo de D1, que é a ovelha desnutrida. Ovelha desnutrida. Olha o que diz o Salmo. Versículo 2. O que está escrito em amarelo no texto? Primeira parte do versículo 3, guia-me, ou melhor, segunda parte, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui, queridos irmãos, nós temos o primeiro tipo de ovelha que nós não podemos ser, porque a ovelha que precisamos ser é aquela ovelha bem alimentada, aquela ovelha que tem a nutrição necessária na sua vida para prosseguir em saúde. Mas a ovelha D1 é aquela ovelha desnutrida. E é interessante que nós podemos detectar duas causas de desnutrição na vida de uma ovelha. Duas causas de desnutrição espiritual. Desnutrição por falta de comida e desnutrição por falta de bebida. É lógico que Davi está falando pastos verdejantes, mas ele não está falando do capim verde, da grama. É uma linguagem simbólica. Ele está falando de alimento espiritual. Quando ele está falando das águas de descanso, as águas que descedentam, ele não está falando de H2O. Ele está falando de a água que descedenta, que mata a sede espiritual. E o que é o nosso alimento, queridos irmãos? É a palavra. Logo, ovelha desnutrida, as ovelhas D1 no rebanho de Deus, são aquelas ovelhas que não comem a palavra, são aquelas que não bebem a palavra, logo vivem desnutridas, são aquelas frágeis, são aquelas que contraem doenças para a sua alma, para o seu espírito, e tantas vezes contraem até doenças para o físico, porque estão desnutridas, porque não é por falta de alimento, não é por falta de ser oferecido o
o alimento apropriado. É porque é uma ovelha esbirrada, igual criança mimada que diz: não quero comer, e não come, e não bebe. Porque o alimento nos é oferecido, e é justamente por isso que o salmista Davi começa o salmo dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não falta às ovelhas a comida espiritual, a bebida espiritual. Agora, existem ovelhas do tipo D1. Existe ovelha desnutrida no rebanho, porque não comem e não bebem. Vergonhosamente, o Instituto Cristão de Pesquisas, em uma pesquisa recente, constatou que mais de 80% dos cristãos evangélicos do mundo ainda não leram a Bíblia. A Bíblia toda. Tem ovelha que só pega na Bíblia quando é para ir a um culto. E quando pega. Por isso estão desnutridas. Quando estão entendendo, diga glória a Deus. Pense no seu coração. Você é uma ovelha D1? Uma ovelha desnutrida? O alimento vem quando você pega a palavra e come e bebe em casa, na sua devocional diária. A comida e a bebida vem quando do púlpito da igreja o alimento é oferecido. Deixa eu ouvir amém, para a gente analisar o segundo tipo de ovelha. Ok? Primeiro tipo de ovelha, digam juntos, 1, 2, 3 já. Que é? Desnutrida. Vamos para o 2. D2. O D2 é a ovelha desviada. Misericórdia. A ovelha desviada. O que diz o Salmo? Olha só. A parte B do versículo 3, o salmista diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O lado correto da vida de uma ovelha que não se desvia é que ela está sempre debaixo da direção de Deus, ela segue as direções de Deus. No entanto, existe no nosso meio, e a pastora Cleusa vai ser muito agraciada se ela não tiver esse tipo de ovelha aqui, porque no nosso rebanho lá em Padre Bernardo eu tenho esse tipo de ovelha. Ovelha desviada. Ovelha que não se encaixa no salmo em tela. A ovelha desviada. É a D2. Interessante, meus amados irmãos, que duas preferências levam a ovelha para a perdição. Vai lá, gente de trás, dá um clique aí. Duas preferências levam a ovelha para a perdição. Primeiro, a preferência pelas veredas da injustiça. E segundo, a preferência por estar sob outro nome. O Salmo diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A ovelha desviada é aquela que prefere estar praticando a injustiça, é aquela que prefere o pecado, é aquela que prefere estar fora dos projetos abençoadores de Deus, é aquela que opta por viver o mau caráter. Conversando com meu amigo, irmão, Neto, vocês chamam ele de Netinho, não é? O bispo. Eu vou chamar ele de Vicentinho. Vou chamar ele de Vicentinho. Estava conversando com ele e falávamos exatamente sobre isso. Como existe crente que às vezes é do...
é uma glória em todos os cultos, mas lá fora vive um mau caratismo indizível. Indizível. Invisível, não é bem visível, todo mundo vê, né? Todo mundo vê. A ovelha desviada é aquela que prefere os caminhos, as veredas da injustiça. É aquela que prefere estar debaixo de outro nome. É o tipo do crente agente secreto. Faz questão de que ninguém o identifique. Faz questão de que não falem. Não, eu sou crente, e graças a Deus ninguém sabe lá no trabalho que eu sou. Eu gosto de agir assim, eu sou 007 da fé. É a ovelha desviada em segundo lugar. Pergunte para o seu coração hoje. Eu sou uma ovelha D2? Eu sou uma ovelha desviada? Quando eu falo desviada, gente, eu não estou falando que não frequenta mais a igreja, não. Frequenta a igreja, sim. Está no rebanho. Mas prefere a injustiça. Prefere confessar outro nome que não é o nome de Jesus. É a ovelha desviada. Se eu ouvir glória a Deus, eu continuo. D3. A D3 é a ovelha desesperada. Vocês captaram que as características das ovelhas, tudo começa com D, não é? Por isso eu coloquei D1, D2 e D3. A D3 é a desesperada. O versículo 4 nos diz assim. Vai lá, o versículo 4 diz assim, olha. Vamos ler juntos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. A ovelha desesperada é aquela que não se encaixa no versículo 4 que nós acabamos de ler. É aquela ovelha que, talvez porque ela já seja D1 e D2, quando surge um problema na vida, ela arranca os cabelos, ela se desespera, ela usa aquela expressão típica que nós já ouvimos tantas e tantas vezes. Eu não dou conta nem de orar. Preciso falar a vocês que o vale da sombra da morte, que tipifica os momentos extremamente difíceis da vida, é real na vida de todos nós. A diferença está no fato de que existem pessoas que passam pelo vale da sombra da morte em vitória, e outros passam pelo vale da sombra da morte em derrota. O desespero da ovelha é marcado por dois medos. Por dois medos. É marcado pelo medo da morte e é marcado pelo medo da solidão. O que o salmista diz, queridos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da... Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A ovelha desesperada é aquela que tem medo da morte. É aquela que se desespera quando pensa na possibilidade de morrer. A ovelha desesperada é aquela que tem medo da solidão. É aquela que questiona a presença de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Escute bem. Quantos já receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas aqui? Levante a mão comigo.
Levante bem alto. Deixe-me te falar algo muito importante. Deus não pode estar mais perto de você do que Ele já está. Deus não está ao seu lado. Deus não está junto de você. Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. A ovelha desesperada é aquela que não adquiriu esta consciência ainda. Porque se está no vale da sombra da morte, diz Davi, o Senhor está comigo. E olha que ele está falando numa linguagem veterotestamentária. Ele está falando numa linguagem lá do Antigo Testamento. Porque numa linguagem neotestamentária, aqui para nós, na Nova Aliança, a coisa mudou assim de maneira maravilhosa para melhor. Porque lá Deus estava agindo esporadicamente em um e outro. Agora não, Ele habita permanentemente na vida de todos aqueles que nasceram de novo. Isso quer dizer, meus amados irmãos, que na vida das ovelhas de Jesus não pode haver espaço para desespero. Não pode. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aleluia. Amém? A ovelha D1 qual é? Desnutrida. A ovelha D2 qual é? A D3 e a D4. A ovelha D4 é a ovelha derrotada. O versículo 5 nos diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olhando a ovelha contrária a este versículo, nós temos então a ovelha derrotada. Deixe-me esclarecer algo muito importante para vocês aqui. Já escreveu aí? Já escreveu aí derrotada? Olha aqui para mim agora, por favor. Davi estava tendo em mente um ritual muito usado nos seus dias, um ritual relacionado à guerra, quando escreveu este salmo. Vocês sabem que Davi era um homem guerreiro, desde a sua mocidade, a começar com a cabeça cortada de Golias por ele. Era um homem de batalhas. Estava na mente de Davi o seguinte ritual: quando um exército voltava vencedor de uma guerra, uma mesa era posta, uma mesa grande, com os mais variados tipos saborosos e belos de alimentos. De um lado da mesa eram colocados os líderes, os generais, os principais do exército vencedor. Do outro lado eram colocados os líderes do exército derrotado, manietados, humilhados ali pela derrota. E então, alguém designado para esta cerimônia adentrava o ambiente. E um cálice era colocado nas mãos de todos os líderes do exército vencedor. E outra pessoa entrava no momento da cerimônia, juntamente com uma outra pessoa, um trazia um pote de vinho e outro um pote de azeite. E então, diante dos inimigos derrotados, o cálice de cada um
dos líderes do exército vencedor recebia o vinho que era derramado no cálice, até que ele transbordava e derramava. E, juntamente com o vinho derramado no cálice, o óleo era derramado sobre a cabeça. Isso tinha um significado. Significava a alegria da vitória simbolizada no vinho, e significava que a vitória foi dada pela ação do Espírito de Deus na vida daqueles líderes do exército vencedor. Era isso que Davi estava tendo em mente quando ele disse: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Era isso que estava na mente dele quando ele poeticamente declarou este salmo. Mas a ovelha derrotada é diferente, irmãos. Existem 3 evidências de derrota na vida de uma ovelha D4. A mesa é dos adversários. A cabeça está seca. E o cálice está vazio. Infelizmente, queridos irmãos, existem ovelhas no nosso rebanho. Ovelhas juntamente conosco, que têm experimentado tantas e tantas e tantas e tantas derrotas em suas vidas. São os inimigos que têm celebrado a mesa da vitória. São tantas e tantas ovelhas no rebanho do Senhor que infelizmente estão com a cabeça seca, não têm unção, não têm a manifestação do Espírito de Deus na sua mente, no seu coração. E infelizmente, queridos, existem muitas ovelhas do Senhor no nosso rebanho, no rebanho de Jesus Cristo, que vivem muito mais em tristeza do que em alegria, porque o cálice está vazio. É bem provável que nós consigamos nos identificar com um desses tipos de ovelhas hoje à noite. Talvez nós sejamos D1, talvez D2, ou talvez uma ovelha D3 ou uma ovelha D4, que é a ovelha derrotada. Deus está falando contigo? Analisa a responsabilidade de ver que tipo de ovelha é sua. É sua. Eu estou só dando uma mãozinha aqui, só mostrando como é que é a coisa. Agora quem vai definir é você. Em quinto e último lugar, nós temos a ovelha D5. É a ovelha desconfiante. É a ovelha desconfiante. A D1 qual é? Desnutrida. A D2? A D3? A D4? E a D5? No versículo 6, Davi diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Olhando o contrário disso, nós encontramos a ovelha desconfiante. Não é desconfiada como os mineiros, não, viu? Temos mineiros aqui, lá de Minas Gerais, Aisson? Pastor Edson Gouveia é um grande amigo meu, pastor da Igreja de Cristo, no Plano Piloto em Brasília. Ele é mineiro. E ele fala bem assim: mineiro é tão desconfiado que ele vai no banco. Ele vai no banco para ver o saldo da conta dele. Ele vai ver o saldo,
pede para imprimir, depois ele vai, saca o dinheiro, confere, deposita de novo. Isso foi um mineiro que me contou, não é invenção minha. Pastor Edson Gouveia é mineirinho mesmo, ele é um cara bom. Cara bom, sou. Não é? Observem que não é ovelha desconfiada, é ovelha desconfiante. É uma ovelha desconfiante. A ovelha desconfiante, queridos irmãos, é aquela que tem duas desconfianças reais. Tem duas desconfianças reais. Ela desconfia do presente e desconfia do futuro. Observem que Davi está falando: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Quer dizer, é o presente, é agora. A bondade e a misericórdia do Senhor serão reais na minha vida hoje, todos os dias da minha vida. E ele diz também: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, quer dizer, o futuro. A ovelha desconfiante é aquele tipo de crente assim. A palavrinha predileta desse tipo de ovelha é uma palavrinha de 4 letras, que vem na interrogativa. Será? Deus está falando, Deus está ministrando, e no coração dela, e às vezes nos lábios, será? A ovelha desconfiante, queridos, é aquela que hoje, por exemplo, ela está assim, razoavelmente bem nos parâmetros, ela está razoavelmente bem assim na coreografia evangélica e tal, então ela está boa hoje. Hoje ela, se Jesus voltar hoje, eu estou na glória, aleluia, aleluia. Mas se por acaso ela cometeu alguma coisinha, um pecado, fez alguma coisa errada, aí ela já fala bem assim: eita, hoje eu estou nos quintos do inferno. Até parece que a salvação é pelas obras. Até parece. A ovelha contrária, a ovelha desconfiante, é aquela que vive nesse mundo, usufruindo de Deus. Quer seja no momento de bonança ou de tribulação, ela usufrui de Deus. No momento de abundância ou de escassez, ela está bem com Deus, ela vive em fé. E ela sabe, ela tem convicção que, saindo desse mundo, ela estará para sempre com o Senhor. A ovelha desconfiante, não. Será? Diga comigo assim: misericórdia. Que tipo de ovelha você é? É a pergunta de Deus para a sua vida. Você é uma D1? Irmãs, o que é D1 mesmo? Ou você é uma D2, irmãos? Ou você é uma D3? Ou uma D4? Ou uma D5? Desconfiante. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Deixe-me terminar, queridos. A título de considerações finais, deixe-me contar para vocês uma história de um poeta e de um velho. História lida. Se foi uma história inventada, foi muito bem inventada, mas ilustra muito bem o que eu quero transmitir a vocês no final desta mensagem. Olha aqui para mim. Conta-se que um grande poeta iria
fazer uma recitação poética em uma determinada cidade. E de fato ele foi, o auditório lotado. Ele recitou várias poesias esplendidamente. O conteúdo poético era muito forte. Os encaixes das estrofes excelentes. E ele proclamou, declamou poesia após poesia naquele recital. E ele resolveu terminar o recital com a declamação do salmo que nós acabamos de estudar hoje à noite. O Salmo 23. E ele começou de maneira muito poética a fazer a recitação. Muito melhor do que Cid Moreira. E ele começou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E passou por todo o salmo. E quando ele chegou, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O auditório ficou em pé. E começou a aplaudir aquele poeta. E aplaudiu, e foram minutos de aplausos àquele grande recital. Então ele, para finalizar, disse, eu quero convidar qualquer um de vocês do auditório para vir à frente e recitar o mesmo salmo. Diante de tamanha grandeza poética, quem seria o corajoso? Até que, depois de alguns minutos, alguns instantes de silêncio, se levanta um homem bem idoso, cabelos brancos, andando já um pouco encurvado. E ele vai à frente e sobe aquela plataforma e começa a falar. O Senhor é meu pastor. A voz já trêmula. E nada me faltará. E quando ele chegou no final, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ninguém aplaudiu. Ninguém. Mas havia algo extraordinário acontecendo. Todos no auditório estavam ajoelhados e chorando. Então o poeta, também em soluços, se levantou e disse, vocês sabem qual é a grande diferença que há entre mim, o poeta, e este Senhor? É que eu conheço muito bem o salmo do pastor, mas este homem conhece o pastor do salmo. Se for para o poeta, tá bom. Agora, se for para o pastor do salmo, você pode aplaudir melhor.